Boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 2 de outubro. Um dia depois de uma nova tempestade de areia, moradores do Oeste Paulista tentam recuperar os estragos provocados pelo fenômeno. 4 pessoas morreram. A falta de segurança preocupa alunos e professores da Universidade Federal do Rio. A Justiça mantém a prisão do médico acusado de abuso sexual em Goiás. E ainda, sábado de mutirão da segunda dose em São Paulo. Em todo o estado, mais de 4 milhões de pessoas estão com a vacinação atrasada. Agora, no Brasil TV. Moradores do interior de São Paulo amanheceram limpando a sujeira e recuperando os estragos provocados por mais uma tempestade de areia. O fenômeno de ontem também provocou 4 mortes. O Rafael Honorato tem as informações. Santo Antônio do Aracanguá, que fica na região de Araçatuba, do noroeste paulista, foi uma das cidades mais afetadas pelo forte vento e a nuvem de poeira que encobriu boa parte do estado de São Paulo ontem à tarde. Aqui na cidade, 3 homens acabaram morrendo em decorrência de toda essa situação. Eles estavam trabalhando no combate de um incêndio na zona rural da cidade quando foram surpreendidos pela forte ventania e também pela nuvem de poeira. Segundo pessoas que estavam ajudando também nesse combate do incêndio, o fogo já estava praticamente controlado, mas por causa do vento, as chamas reacenderam. Esses 3 homens, então, tentaram fugir de todo esse fogo, correr ali, mas infelizmente eles não conseguiram e acabaram sendo encobertos pela chama e pela poeira. Um desses homens é agricultor, trabalha numa fazenda e estava ajudando no combate desse fogo na fazenda vizinha. E os outros 2 homens são brigadistas, trabalham numa usina de açúcar e álcool aqui na região. Além disso, pelo menos outras 4 pessoas ficaram feridas com queimaduras, 2 delas foram internadas em estado grave. Uma já teve alta, mas um homem ainda continua internado na Santa Casa de Araçatuba. Nessa mesma fazenda, 80 animais, entre bois e vacas, também morreram carbonizados. Foi uma situação bem complicada. Os moradores de Santo Antônio do Aracanguá, da região, nunca tinham visto nada parecido por aqui. Hoje o clima está tranquilo, nenhuma intercorrência ainda, e o que todo mundo espera aqui, o que os moradores esperam, é que essa situação não se repita novamente por aqui. Rafael Honorato, para Brasil TV. E essa tempestade atingiu pelo menos 13 cidades do centro-oeste do estado de São Paulo, entre elas Borborema, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos. Em Tupã, os ventos chegaram a 80 quilômetros por hora. O muro de uma obra caiu sobre um dos trabalhadores. Fábio Alex Marques Castro foi socorrido, mas ele não resistiu. Foi a 4ª morte por causa da tempestade. Em Grajaú, região central do Maranhão, moradores foram surpreendidos nesta sexta-feira com uma tempestade de areia. Os ventos fortes atingiram principalmente 2 bairros que ficam na parte alta da cidade. As imagens registradas com celular mostram o momento da tempestade que levantou poeira na cidade de Grajaú. Eram cerca de 11 horas da manhã. O engenheiro Rômulo Arruda, que estava na rua, fez o registro da nuvem de poeira cobrindo parte da cidade. No momento foi assustador, né? Aquela tempestade de areia, coisa única aqui em Grajaú, nunca tinha acontecido, né? Eu tenho 40 anos, nunca vi falar nesse acontecido aqui em Grajaú, né? Foi uma tempestade de areia, na verdade, né? Todo mundo saíram, correram, ficaram apreensivos, né? Os bairros Rodoviária e Mangueira, que são alguns dos mais altos da cidade, foram os mais atingidos pela tempestade. Seu Emanuel, que mora no bairro da Mangueira, diz que nunca tinha visto nada igual. O povo ficaram um pouco assustado, né? Porque realmente isso aí vai ficar na história da cidade de Grajaú. Dona Graça, de 73 anos, até já tinha visto algo parecido e diz que não foi o único fenômeno diferente que já presenciou em Grajaú. Parecido eu já vi, bem parecido com esse, mas com a diferença que esse agora foi uma poeira de areia. Fechei minhas portas e fiquei com medo, porque a gente não é acostumado a ver essas coisas, se assusta, né? A gente já de idade fica com medo. De acordo com o Núcleo de Meteorologia da UEMA, as chuvas significativas, as ventanias e a chuva de granizo que foram registradas nos últimos dias no Maranhão são resultado forte da instabilidade provocada pela atmosfera em forma de onda. E aqui no Maranhão, essas ondas
encontram condições favoráveis, como temperaturas altas e também alta umidade relativa do ar, que acabam gerando fenômenos como esse que aconteceu em Grajaú. E uma mulher está desaparecida em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após o temporal que atingiu a cidade na noite de ontem. O carro dela caiu em um córrego. Bombeiros e familiares fazem buscas na região. A mulher de 35 anos está desaparecida desde a noite de ontem, quando o carro dela foi levado pela enxurrada durante um temporal em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Angélica Silva Lima chegou a falar com o namorado por telefone pedindo socorro. Mas quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o carro já havia sido arrastado para dentro do córrego. O veículo foi encontrado a cerca de 1 quilômetro do local. As buscas começaram ainda de madrugada. O corpo de bombeiros segue com o trabalho com a ajuda do drone. Parte da equipe percorre as margens do córrego com a ajuda de cães farejadores, além dos bombeiros mergulhadores. Uma máquina de retroescavadeira também foi usada, porque muita lama e restos de materiais se acumularam depois da forte chuva. Alunos e funcionários da cidade universitária, na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciam a falta de segurança no campus da UFRJ, uma das maiores universidades públicas do país. Bandidos têm furtado carros no estacionamento com frequência. No início da semana, um estudante foi sequestrado. Basta entrar no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro para perceber a insegurança. São 4.200 metros quadrados de ruas desertas. Os alunos contam que a falta de iluminação e de policiamento tem facilitado a ação de bandidos. Essa estudante, que não quer se identificar, por pouco não teve o carro furtado. Os bandidos danificaram as 4 portas tentando abrir o veículo. É uma sensação horrível depois de um dia inteiro de trabalho, exaustivo, você chegar no estacionamento e encontrar o seu carro completamente avariado, uma sensação de insegurança até de retornar no dia seguinte. Então isso assombra todos os dias a nossa ida e vinda ao UFRJ. Com essa outra aluna de medicina foi pior. Quando ela chegou ao estacionamento, o carro não estava mais lá. A questão é que eu não fui a única, né? Na semana anterior também tinha feito a mesma coisa com um outro estudante. Na outra semana também tinham arrombado um outro carro e roubado alguma coisa dentro. E depois disso também continuou acontecendo. A denúncia de falta de segurança também faz com que funcionários tenham medo de trabalhar na cidade universitária. Às 6 horas no hospital, a gente não vê uma viatura. Uma universidade que é conhecida mundialmente, né? É um absurdo, é uma vergonha. Isso é triste, lastimável numa universidade federal de uma grande capital do Brasil. Nós não temos ninguém que nos ampare. O caso mais recente de violência aqui no Fundão aconteceu na segunda-feira. Um estudante foi sequestrado no estacionamento e levado para o Complexo da Maré. Ele foi obrigado a fazer transferências bancárias e só depois acabou liberado pelos bandidos. A gente está tendo novas notícias de sequestros. O Fundão fica um pouco abandonado, né? E a gente se sente meio inseguro aqui. Principalmente depois da volta da quarentena, deixou de ter seguranças no estacionamento. Antes tinha segurança para você entrar, você precisava de um adesivo que estava no carro, só que quando voltou às aulas, isso não foi estabelecido. A gente fica bem inseguro, né, na verdade, porque tem vezes que a gente acaba saindo daqui um pouco tarde, tipo 6, 7 horas da noite, e é escuro, é meio perigoso, pode acontecer qualquer coisa. A Polícia Militar do Rio disse que faz o patrulhamento no entorno e no interior da cidade universitária. A reitoria da UFRJ lamentou os recentes episódios de violência e disse que trabalha em conjunto com o Rio Mais Seguro Fundão para evitar novos casos. Em relação aos estacionamentos, a Prefeitura da cidade universitária disse que tem feito intervenções para melhorar a segurança. A Justiça decidiu manter a prisão preventiva do médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Ele está em uma cela especial e isolada em Anápolis. Pelo menos 44 mulheres de várias cidades, inclusive do Distrito Federal, já procuraram a polícia para denunciar os crimes. Além de manter o pedido de prisão, a Justiça ordenou ainda que o médico fosse transferido para uma sala especial, já que ele tem curso superior. Não foi aprovada por causa de todo o elemento probatório dos crimes, né? Pela repercussão social que teve.
e pela gravidade, né, de quantas vítimas já temos. Então, a prisão dele não foi revogada, ele continua preso preventivamente. Nicodemo Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, é investigado por violação sexual mediante fraude e por estupro de vulnerável. Até agora, 47 mulheres foram ouvidas pela Polícia Civil. Ainda segundo a delegada, apareceram vítimas também no Pará, Paraná e no Distrito Federal, que são estados onde o médico tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina. O ginecologista foi preso numa clínica particular de Anápolis, região central de Goiás. O prazo para a conclusão dos inquéritos é até terça-feira que vem, mas a Polícia Civil vai continuar recebendo as denúncias mesmo depois dessa data. O advogado do médico nega que ele tenha cometido qualquer prática sexual e informou que vai entrar com pedido de habeas corpus para que o cliente seja liberado. O mercado municipal de Itaparica, na região metropolitana de Salvador, sofreu uma explosão provocada por criminosos na madrugada deste sábado. O alvo era um caixa eletrônico. O Lisboa Júnior tem as informações. As polícias civil e militar estão fazendo rondas para tentar identificar e localizar os suspeitos ao ataque ao caixa eletrônico aqui em Ilha de Itaparica. 10 horas depois do ataque, a prefeitura começou a notificar os comerciantes para que eles fechem os boxes do mercado municipal para perícia na estrutura. O ataque deixou parte do teto destruído e o restante da estrutura foi arremessado para a calçada do mercado municipal. O portão de ferro ficou retorcido e o caixa eletrônico foi coberto por essa lona preta. De janeiro até agora foram 39 ataques a bancos aqui na Bahia, um aumento de 129% em todo o período do ano passado. E a seguir, o Outubro Rosa tem mutirão de tatuagem para ajudar pacientes que tiveram câncer de mama. Brasil TV de volta com as informações da vacinação contra a Covid. No estado de São Paulo, todas as unidades de saúde funcionaram hoje, até agora há pouco, às 7 da noite, para vacinar quem estava com a segunda dose contra a Covid-19 atrasada. São mais de 4 milhões de pessoas que já poderiam, mas ainda não completaram a imunização. Às 8 da manhã, a UBS do Jardim Edite, na zona sul da capital, estava bem vazia. Só 6 pessoas na sala de espera. Rapidinho, a GCN deixou a carteira de vacinação em dia. Que dia que você tinha que ter tomado, você sabe? Já faz um tempinho já. Você acabou se perdendo nas datas? Sim. Devido à correria do dia a dia, fui deixando passar. A Andressa também estava em atraso, mas no caso dela é porque não tinha vacina mesmo. As 2 primeiras vezes que eu vim não tinha dose, e daí só agora eu consegui nessa semana. Semana passada não tinha. O dia V da vacinação é hoje. Mais de 5 mil postos de saúde de todo o estado de São Paulo para aplicar exclusivamente a segunda dose, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. E é para chamar a atenção dos mais de 4 milhões e 300 mil pessoas que estão com a imunização atrasada. Se não está preocupado é porque não conhece a doença direito, então procure, veja, converse com quem já teve, com quem já perdeu algum parente. E meu pai, ele passou por todo o processo da Covid, foi internado, ficou 15 dias na UTI, então eu sei bem como que é pavoroso, como que é temoroso passar por um processo desse. Dona Alice e seu Itamar não perderam tempo e já tomaram a dose de reforço. E quanto tiver mais, eu vou tomar mais. Eu já peguei a Covid o ano passado e não quero pegar mais, pelo amor de Deus, porque é difícil. É uma segurança para a gente, né? Pela idade da gente, é uma segurança a mais para a gente. Na UBS Jardim Colombo, na zona oeste da cidade, são quase 2.700 pessoas com a segunda dose atrasada e 717 idosos em atraso com a dose de reforço. Para ver se essa turma aparece, os funcionários do posto estão no encalço por telefone. Eu vou estar marcando aqui então, tá bom? E também de porta em porta. A dona Maria não precisou de lembrete para se vacinar, não. Ela foi até cedo demais à UBS da Vila Sônia para a dose de reforço. Só sábado que vem que completa os 6 meses da segunda dose. Então aí semana que vem a senhora volta? Isso, semana que vem eu volto, para ficar livre logo, né? Todo mundo precisa tomar todas as doses que puder tomar, né? E
E agora falamos do aumento de preços de alguns alimentos. E aí não tem como não lembrar de outros ajustes de valores de diversos setores da economia. Quer ver um exemplo? O preço do frango assado, aquele da padaria que tinha virado uma boa alternativa para substituir a carne vermelha, subiu 11% em 12 meses. O que dá pra dizer dele? Aquele assim na assadeira é prático, douradinho, suculento, quase irresistível e tome adjetivos. Agora falar que ele tá em conta, aí já é demais. O franguinho assado já foi mais barato. A Miriam vende frango assado todos os sábados e domingos, no Jardim Selma, zona sul da capital. Comercializar esse produto envolve tudo que mais aumentou nesse mês, ou seja, a energia, o gás de cozinha e o próprio frango. O preço do frango está fazendo qualquer consumidor arregalar os olhos. Subiu 11,5% no último ano. Só em 2021, o acumulado é de 8%. O preço subiu e a produção diminuiu. É que caiu também a demanda. A gente consegue ver aqui, olha, que tem 2 assadeiras. Só uma tá ligada. Antigamente, olha que nem faz tanto tempo assim, no ano passado, eles vendiam em média uns 70 frangos aos sábados. Hoje, num dia bom, uns 30. E também tem um pedaço menor com um preço mais acessível. Miriam, se o cliente chegar aqui hoje e quiser só a metade de um frango, leva ou não leva? Hoje ele leva, ele não sai sem o produto. Para isso, nós criamos um combo promocional, onde ele tem a possibilidade de levar meio frango, uma porção de arroz e uma salada de maionese. E se você tá pensando, o frango assado é mais caro porque já vem pronto. Bom, vamos dar um pulinho no açougue então? Tá vendo esse filezinho de peito aí? Há pouco mais de um ano, o quilo custava, aqui, em média, uns R$10. Hoje, vendem por R$17,90. Hoje, do começo, do ano passado para cá, em torno de 40% ele teve esse aumento. E vocês repassaram para o consumidor quanto, mais ou menos? Mais ou menos uns 20%. E se o frango tá caro, o resto então? Carne vermelha, no caso a carne bovina, ela tá voltando agora a ter ser mais comercializada. Mas ainda o frango ainda é a opção para o dia a dia. A Juliana explica o preço alto. O frango hoje ele espelha uma realidade da maior parte dos produtos dentro da cesta de consumo aí do brasileiro, que estão passando por um aumento grande de preços por conta de um efeito de um ajuste de custos de produção no geral que agora parecem se generalizar cada vez mais. Uma boa dica é bater perna, garimpar preço, como a Gislaine faz. Quando eu preciso de bastante, que eu tô sem nada, eu venho aqui, pego para congelar, mas estou sempre pegando promoção. De olho na promoção. E hoje de manhã teve mutirão de reconstrução de mamilos e areolas por meio de tatuagens 3D em um hospital de Belo Horizonte. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa e tem como objetivo fazer o refinamento da plástica em 12 pacientes do SUS que venceram a luta contra o câncer. O som que vem do consultório é da agulha de tatuagem. O procedimento em 3D virou aliado da medicina para resgatar a autoestima de mulheres que precisaram fazer mastectomia, a retirada total da mama depois do diagnóstico de câncer. Quando a gente retira a mama, a gente retira mamilo e areola. A reconstrução com prótese, ela não traz esse lado. As mamas ficam só preenchidas sem o mamilo e a areola. Então fica sempre faltando alguma coisa. A finalização estética da mama é também o fechamento de um ciclo. É um projeto muito gratificante para a gente, né? A gente vê a emoção da paciente. Eu acho que é a nossa missão, né? Procurar tratar, curar o câncer de mama, mas sempre buscando melhorar a autoestima, qualidade de vida para essas pacientes. O trabalho dos tatuadores é voluntário. Eu já tive parentes que tiveram câncer de mama, né? E em relatos eu vi que realmente é uma coisa que eu me colocaria no lugar, que é a famosa empatia, né? O câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo. E em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Saúde, foram mais de 5.000 casos registrados só no ano passado. E a expectativa é que a cada ano sejam registrados 2.700 novos casos só aqui no estado. O Instituto Nacional do Câncer estima que em todo o país, neste ano, sejam registrados 66.280 casos da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia anualmente
é que quanto mais cedo se descobre a doença, maiores são as chances de cura. Mas no ano passado, por causa da pandemia, a quantidade desses exames realizados no país ficou muito abaixo do esperado. Eram esperados 66 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2020. Nós tivemos ao redor de 22 mil diagnósticos. E, obviamente, que nós vamos ter o quê? Um comprometimento da sobrevida das nossas pacientes, uma mortalidade aumentada por câncer de mama. A Elinelda, de Fortaleza, mantém os check-ups em dia e descobriu a doença ainda no início. Fez o tratamento e hoje está livre do câncer. Muito feliz porque estou com a minha saúde novamente e é só agradecer. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite, um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau.